Olá, estamos aqui para mais uma coluna Ibiúna em Foco. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito pelo PSB, Valdir Lepigospi. Valdir, por que você quer ser prefeito de Ibiúna? Bom, Thiago, primeiramente eu quero agradecer esse espaço que está sendo muito útil para o município de Ibiúna. Pela primeira vez nós estamos tendo entrevistas passando principalmente pela internet. Por que eu quero ser prefeito? Veja bem, primeiro eu fui secretário e me sinto preparado, não o mais preparado, mas sim preparado pelo conhecimento que eu tenho. Eu tenho conhecimento em auditoria, contabilidade, administração, estava fazendo curso de Direito ultimamente e me senti na obrigação de sair em defesa até do Partido 40, que ganhou a eleição democraticamente com o Coronel Darcy, que com a morte dele nós fomos roubados, falando diretamente no assunto. Por que roubados? O 40 ganhou a eleição, ficou o vice que era 43, que de repente virou 45 e hoje nós estamos sabendo quem que manda. Então eu me sinto na obrigação de defender as teses que nós tínhamos como grupo do Coronel Darcy, que seria a forma de administrar com transparência, com bastante coisa limpa, honesta. Tanto é que eu sempre falo que nós temos aqui a caixa preta. Para que serve essa caixa preta? De fato, para mostrar a verdade. De fato, Valdir, até estou vendo a caixa preta aqui presente. Logo que o Darcy assumiu, né, você já foi chamado como se fosse o maior secretário da administração dele, e logo depois que vieram os problemas também, chegou, né, em abril, que ele, né, teve aquela fatalidade, você também foi apontado por muitos como o grande vilão da história, como que se fosse aquela pessoa que tivesse, né, levado a prefeitura a fazer coisas que não estavam condizentes àquilo que o Darcy pregou na campanha, etc. O que realmente aconteceu nesse período, Valdir? Veja bem, Tiago, vamos jogar um pouco mais claro para que a gente possa estar entendendo um lugar bem simples para a população poder entender. Eu fui chamado de ladrão, eu fui chamado de assassino, que eu fui culpado pela morte do Coronel Darcy. Para esclarecer bem a morte do Coronel Darcy, quando o Darcy teve o ataque fulminante, que foi no mês de maio, no dia 21, do seu gabinete, eu não estava lá. Muitas pessoas, aproveitando o momento, falavam que eu estava lá no gabinete. Quem estava no gabinete era Cida Ribas, a Juliana, e na porta estava junto com o Dr. Jorge, que presenciou tudo. O Darcy teve esse ataque fulminante e 2 dias antes ele foi avisado, inclusive o sobrinho dele, o Valdirzinho, estava junto no hospital da Aeronáutica, e o médico avisou: seu tio está tendo um infarto. Poderia ter sido evitado, mas isso não vem ao caso. Tanta pressão era em cima do Coronel Darcy, que o Darcy passou a fumar bem mais do que ele já fumava, passou a beber, coisa que a gente não via ele fazer, e as pressões também por conta da questão do hospital. Eu fui uma pessoa que eu tenho aqui tudo assinado, tudo que o Darcy pedia para mim, eu pedia para o Darcy fazer por escrito. Então todos os pedidos, em reuniões com os secretários, e todos os secretários estão aí que podem afirmar, ele sempre falava que na hora do aperto, na hora de descascar o abacaxi, que era à noite, sábado, domingo, feriado, o Darcy ligava para todos os secretários, só achava o meu celular funcionando. Então isso obrigava ele a pedir as coisas para mim, mesmo não fazendo parte da minha pasta. Eu sempre me considerei um soldado do Darcy, nunca quis ser prefeito, nunca quis mandar em nada. Tanto é que tudo que foi feito em todas as pastas, principalmente em questão da saúde e questão da educação, eu tenho todos os documentos assinados e coloco à disposição de quem quiser ver. A única coisa que nós não podemos aceitar, Tiago, é a mentira. Essa cidade, infelizmente, por não ter um jornal diário, por não acompanha as necessidades da cidade, por não ter a internet, que é uma forma primordial para nós sabermos o que está acontecendo, não chega a 7 km da cidade. Por exemplo, a internet não chega na minha casa. Então nós temos essas dificuldades no país. Ibiúna não tem uma televisão, Ibiúna não tem uma rádio. Então como que nós podemos levar as informações para o público saber da verdade? Hoje nós estamos vendo vários boatos. Um dos boatos que saíram foram que soltaram este jornal aqui contra o seu Fábio Belo, que na minha opinião é um fanfarrão, e falaram que fui eu que soltei esse jornal. Muito bem, eu não soltei esse jornal, mas tive
a curiosidade, porque recebi também pelo correio, de saber as notícias se são verdadeiras ou não. Coisas que eu não vou discutir, que eu acho que isso deveria ser obrigação da imprensa ou da polícia local. Muito bem, o que é mentira nesse jornal? O e-mail, que eu vi que não funciona, o endereço e o telefone. O resto das notícias são todas verdadeiras. São documentos fiéis, colocados no jornal com muita inteligência, no meu modo de ver. Por quê? Porque a população precisa saber que é verdade. Nós não podemos saber como candidato que nós vamos lá declarando de fato o que nós temos e os outros candidatos vão lá e declaram que não tem nada. Mas são acusações graves. Sim. Conseguiu identificar provas? As provas maiores é o seguinte: o caso FAESP pede conhecimento de toda a educação. Todos os professores têm conhecimento desse caso FAESP. O que é o caso FAESP? Eu tenho aqui na íntegra, para quem quiser ver depois, eu posso mostrar, que foi desviado mais de 1 milhão nesse caso. E eu tenho aqui cópias de cheques assinados pelo então prefeito Fábio Belo de Oliveira, que este cheque está aqui microfilmado no processo, certo? Que foi usado, está aqui, ó, para pagamento de decisão judicial, que isso não pode, para quem entende um pouco de direito. O que aconteceu? Não chegou nas contas da fundação do jeito que ele fala aqui no início. Quando reclama com então o Coronel Darcy, já no início de governo, uma dívida de mais de 520 mil reais que não chegaram na conta da fundação. Está escrito aqui, Tiago, eu posso passar para sua mão aqui. Ó. Desta forma, até o presente momento, não acusamos o recebimento de 520 mil reais. Ora, se na prestação de conta foi pago, se o cheque saiu, se as notas fiscais estão aqui e os empenhos foram realizados, a pergunta que fica é a seguinte: aonde está o dinheiro? Sabendo disso, o Coronel Darcy mandou fazer o levantamento disso. Mandou fazer o levantamento. Com a morte do Coronel Darcy, simplesmente foi abafar esse caso, e o professor João Leite ainda pagou mais 300 mil reais para que os certificados pudessem vir. Ou seja, um desperdício de dinheiro da educação. Esse seria um dos fatos que levou o Coronel Darcy à morte. Darcy ia renunciar em março, falou para mim, para minha esposa e para mais 2 pessoas que no testemunho. Por quê? Porque ele falava assim: o roubo é tão grande dentro dessa prefeitura, tão grande, que ele não conseguiria pagar as improbidades administrativas. Então eu pergunto: se você tem uma carta convite, se você tem lá um pregão eletrônico, se você tem lá uma concorrência pública, tudo é documentado do mesmo jeito que eu tenho aqui, o que foi feito na minha época da escola Coronel Darcy, que exigia a documentação. Tudo era feito. Pegamos o Instituto Vida, por exemplo, no caso do hospital, por onde foi feito várias acusações na época. Muito bem. Vamos deixar uma coisa bem clara. Quando nós trazemos uma administração na área da saúde do hospital, e nós colocamos uma associação que tenha filantropia, é muito importante para o município. Por quê? Primeiro, a filantropia tem a isenção do INSS patronal. Isso nos dá para o município, fora os outros encargos, uma economia de mais do que 22%. Muito bem, aí não dá para desviar remédio, aí não dá para desviar dinheiro, aí não dá para desviar nada. O médico que trabalhou, o Instituto mandaram embora. O que aconteceu? Mandaram o Instituto embora. Por quê? Vamos fazer uma CI da saúde. E daí? A CI, para mim, na minha opinião, foi uma fachada. Por quê? Porque não apontou nada. Acusaram que compraram na época 1 milhão de medicamentos. Passado o tempo, o pessoal foi lá e comprou 3 milhões da mesma empresa que vendeu para nós. Uma diferença. Nós não pagamos. Muita gente o acusou de que estava montando vários escritórios, várias empresas, nome de laranjas, e tinha até um escritório ali que era próximo à prefeitura. O que realmente aconteceu? Realmente houve isso? Não é fácil. Se eu sair candidato a prefeito, é só o pessoal chegar aqui e provar alguma coisa. Veja bem, todos os serviços que foram feitos na época na área da educação foram gastos 335 mil reais, incluindo mão de obra e incluindo o material. Quando nós saíamos para pedir o material no comércio local, ninguém queria vender para a prefeitura, porque a prefeitura não tinha crédito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo: todos os funcionários que fizeram a prestação de serviço nas escolas foram todos indicados pelo Coronel Darcy, que está aqui por escrito. Só que Biúna tem um pequeno problema, e Biúna não tem empresa para poder cobrar. O que o Coronel Darcy sugeriu?
que fizesse esses grupos, que está aqui também tudo denominado, os nomes, valores, tudo direitinho, para que pudessem receber e estar pagando o pessoal que fez o serviço. Agora, o que não me preocupa, se alguém quiser provar ou não quiser provar, se foi feito, se não foi feito, se foi roubado, o que nós temos que deixar bem claro é o seguinte: Mário Kikioshi, secretário de obras na época, foi chamado pelo coronel Darcy para que ele liberasse para poder ser feito o pagamento, porque eu fui contra. Falei, não, Mário, primeiro você veja se está tudo certinho, depois que nós devemos liberar os pagamentos, já está atrasado mesmo. Isso nós estamos falando em janeiro e fevereiro. O senhor Fábio Belo deixou 78 escolas detonadas. Tenho todas as fotos, se vocês quiserem ver, tenho todas as pastas para que possa mostrar e comprovar. Os escolas estavam tudo largado. Pega aqui, Tiago, para você ver, por exemplo, o turismo, a entrada da cidade. Está aqui, ó. Tudo fotografado e filmado, do jeito que o senhor Fábio Belo deixou a cidade. Então, a realidade que o pessoal fala é outra completamente diferente. É muito fácil vir e acusar. Muito fácil. Eu pergunto para você, qual é o nome do instituto que administra o hospital hoje? Ninguém sabe onde veio, ninguém sabe o que faz. O senhor Fábio Belo veio e fez uma prestação de conta querendo obrigar as pessoas a falar que está certo. Não está certo. O senhor Fábio Belo veio e fala que conseguiu uma liminar que ele pode sacar. Mentira. O senhor Fábio Belo está caçado, está condenado, está com 8 anos de improbidade administrativa. E os outros candidatos têm que vir à frente e falar a verdade para que a população fique sabendo e queira votar. Eu não vim aqui fazer média para poder estar pedindo voto posterior. Muitas pessoas estão falando, o Valdir está trabalhando até para a da saúde. Ótimo, só que falta ele me pagar. Porque eu não estou trabalhando para Paulinho, nem para Eduardo, nem para outro candidato, seja quem for. É o que a gente ouve falar também, você citou, que você estaria sendo candidato apenas para atacar e até para ser usado e até para ter atrapalhado uma possível coligação que ia lançar João Mério, Nélio Leite, etc. Você é candidato porque você acredita que você tem chances? Vai dar tempo? Você tem chances? Ou você acredita que você é candidato, ou você for candidato apenas por isso mesmo? O que eu tenho a dizer sobre para quem fala isso do senhor? Bom, primeiro, eu não tenho que falar nada para quem fala de mim, porque cada um tem que ter uma opinião. Nós estamos num país democrático, cada um pensa e acha o que quer. O que eu posso deixar bem explicado e bem esclarecido é o seguinte: se nós pegarmos, eu tenho todos os jornais, do Jornal do Povo, do Jornal da Biúna, do Jornal do Monteiro, eu tenho todos os jornais que circularam em Biúna. Se nós pegarmos o seu jornal, por exemplo, desde 2010, 2011, o jornal falava claramente que o senhor Nélio Leite era candidato pelo PSD. E falava que o senhor João Melo também era candidato pelo partido, se não for memória, do PSD hoje, antes pelo tempo. Muito bem. Eu pergunto para você o contrário. Por que eles resolveram não sair candidato? O pessoal está preocupado por que o Valdir está saindo candidato. E não pergunta por que eles não saíram candidato. Eu posso responder. Precisa pôr uma coisa na cabeça. Partido político não é dono, não tem dono de partido. Não tem grupo que manda. Dependendo do partido, é feito na democracia, é feito dentro de estatuto, dentro de lei. E simplesmente nós usamos a lei. Nós temos que pagar taxas para ter direito de voto. Agora, se o pessoal não sabe disso, precisa colocar pessoas para lerem e entenderem o processo democrático do partido. Não sabe, prefeito? Não sei. Eu sei que na época, na hora que foi feito lá as coligações que marcaram um lugar totalmente errado, porque onde já se viu marcar reuniões de 4 partidos grandes no mesmo local, sem espaço, sem condições nenhuma. Então era sinal que o negócio já estava arranjado. Se quisesse com o João Melo, ou com o Nélio Leite, ou que o Paulinho Sasaki, ou que o Fernando Marmelo, como foi proposto, quisesse sair candidato a prefeito, não era o PSB que ia proibir ou impedir que ele saísse. Simplesmente eu falei que eu iria sair candidato pelo PSB 40, porque as normas partidárias me dão esse direito. Eu já fui presidente 2 vezes do partido, já saí vereador 3 vezes pelo partido, e simplesmente na hora da votação eu tinha que apresentar a minha chapa, que eu apresentei a minha chapa, com mais as pessoas que poderiam votar, as que pagaram as taxas que eu paguei das minhas taxas, e todo o meu pessoal pagou. Então, o pessoal precisa ver como que funciona. Depois tentaram lançar João Melo ou Fernando Marmelo por último. Depois queriam ainda ressuscitar em plena quarta-feira a pedido do Valdir do PTB, que eu considero muito como amigos, é uma pessoa fantástica,
queriam lançar por último até o Paulinho Sassá, que deu aquele problema que todo mundo sabe. Veja bem, os outros partidos nós não podemos mandar nem dar palpite. Agora, dentro do PSB tem normas. As pessoas que entram dentro do partido, antes de entrar, precisam ler primeiro as normas. Veja você que eu tenho a ficha assinada do Nélio Leite e tenho a ficha assinada do Paulinho Lima no PSB, tenho a ficha assinada do Orlando Pires no PSB. Quando chegou o último dante, eu avisei, não vai dar certo. É melhor se vocês saírem, que não vai dar certo isso. O nosso partido não se vende, o nosso partido não se dobra, o nosso partido usa a democracia e o voto livre. Por isso que eu estou aqui como candidato a prefeito no PSB 40. O slogan, se você não aguenta, vote 40. Valdir, o senhor tem 2 minutos para deixar uma mensagem final aí para os seus eleitores. Olha, veja bem, eu não considero nem meus eleitores, eu considero a população de Ibiúna. O que precisa? Ibiúna precisa mudar. Ibiúna precisa acreditar na diferença. Ibiúna precisa ver quem é que está mais preparado, quem tem mais pulso firme. Eu não tenho grupo grande, eu não carrego ninguém nas minhas costas, eu sou contra totalmente o nepotismo. A minha filha saiu candidata como vice porque não teve ninguém de coragem dentro do meu partido que pudesse dizer, eu vou, porque eu convidei várias e várias pessoas, muitos falando que era loucura. Não é loucura não. Veja bem, Ibiúna hoje tem 80 mil habitantes, tem 56.800 eleitores, e saiu apenas 6 pessoas candidatas a prefeito, é muito pouco. Precisamos estar lembrando que Ibiúna tem 29 partidos políticos. É muito fácil ficar do lado daí criticando as pessoas que estão do lado de cá. Mas nós, por exemplo, temos coragem, temos que dar a cara para bater. Se você não tem rabo preso, não tem compromisso, não deve satisfação para ninguém, a não ser para a sociedade, quando você se torna uma figura pública, então você não tem que temer nada. Eu sempre andei, desde o dia que eu saí da prefeitura, eu sempre andei a pé, sempre andei de ônibus, sei as necessidades da população quanto ao problema das calçadas, de segurança rodoviária, esgotos abertos. Sabemos tudo, porque nós acompanhamos todos os dias o andamento da cidade. Se grupo desse efeito, o Corinthians já estava campeão há muitos anos, porque nós temos torcida grande, que é isso que é importante. Muito obrigado, Thiago. Pena que o espaço é pouco, mas quem quiser conhecer os problemas da cidade, quiser conhecer essa caixa preta, eu sempre estarei à disposição para mostrar. E para responder também por que eu não mostrei antes, porque infelizmente ninguém perguntou. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima. Tchau.